Bom, por aqui a gente fala agora de um assunto muito pertinente no dia de hoje, nessa semana atípica pós-eleição que nós estamos vivendo. A gente recebe hoje a Lenir para conversar um pouco com a gente sobre gratidão e perdão. Lenir Costa, que já esteve com a gente aqui em outras ocasiões, é coach e fala um pouquinho, sobre a importância da gente refletir também sobre as nossas ações, como essas ações refletem no outro também. Lenir, bom dia, bem-vinda ao nosso Câmera Mais, um prazer recebê-la por aqui mais uma vez. Bom dia, Raquel, bom dia a todos os telespectadores. E é muito bom falar sobre esse assunto. Eu até estava comentando com a Raquel que esse é o momento de nós procurarmos ser mais gratos, procurarmos exercer mais gratidão, porque a gratidão ela é a energia da prosperidade. Quando você começa a agradecer, você vai gerar uma energia positiva. Então, apesar da situação que estamos vivendo aí, esse momento difícil, se todos começar a praticar gratidão, pode ter certeza que as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Agora, hoje nós vamos falar de gratidão e perdão. Agora, se as pessoas começarem a guardar mágoas, começarem a brigar uns com os outros, começarem a fazer aí arruaça, isso não vai ser a melhor escolha para o nosso país. Então, todos nós que somos patriotas, precisamos procurar ter uma energia de paz, de gratidão, para que o nosso país possa prosperar, né? Nós temos um país muito rico, né, Raquel? Eu falo que o Brasil ele é um país muito rico, é um país muito próspero, um país de pessoas bonitas, pessoas animadas, pessoas felizes. E precisamos ativar essa energia que todos nós temos, que é da nossa cultura. As pessoas aí de fora sempre gostam dos brasileiros porque nós temos essa energia mais positiva. E a gratidão ela é poderosa porque ela gera essa energia, porque ela trabalha quimicamente. Então, assim, eu deixo a dica aqui, antes de falar específico sobre gratidão e perdão, que você possa amanhecer já agradecendo. Começa a agradecer sobre o dia, o sol, a natureza. Por nós temos um país que tudo que planta, colhe, né? É um país próspero, que Deus abençoa muito, porque o povo é um povo com coração bom. Então, que nós possamos nos conectar nessa energia positiva para dar essa força aí para todos que estão defendendo o melhor para o nosso país, né? Que nós possamos defender dessa forma também. Agora, Lenir, nunca foi tão pertinente a gente falar de perdão por aqui, porque nós tivemos aí nos últimos dias, muita gente se desentendendo por conta de posicionamento político, principalmente, uns com os outros. Famílias, que ficaram divididas, pessoas que não se falam mais, pessoas que perderam amigos por conta desses posicionamentos. E aí a falta de perdão numa situação dessa prejudica a quem? A pessoa, né? O perdão, o problema é com você. Né? Se eu tenho um problema com alguém e eu não perdoo, eu começo a atrasar minha vida ali. Tem uma frase que diz assim: errar é humano, perdoar é divino. Só perdoa quem é corajoso. Uma época eu estava pesquisando, né? Eu falei, por que tem pessoas que não conseguem perdoar, que guardam mágoa, que sempre acha que está na razão, que sempre acha que é vítima? Eu falei, mas impossível que essa pessoa não entende que ela erra também, né? E aí eu fui pesquisar sobre isso e eu aprendi que quando você não perdoa, você é covarde. Você se acovarda para continuar achando que tem razão. Então, enquanto eu não admito que eu também erro, enquanto eu não admito que eu preciso perdoar, eu estou sendo covarde, eu estou sendo arrogante. Eu não estou liberando o perdão. E isso é tão ruim, não para a pessoa que você não perdoou, principalmente para você. Então, o perdão é para você, não é para a pessoa. Tem situações que talvez você vá perdoar e você não precisa mais conversar com aquela pessoa, porque tem situações que realmente não dá, né, Raquel? Tem situações que realmente, se você, às vezes, dependendo da pessoa, você não tem como conviver mais com ela, mas você precisa dar o perdão para que a sua vida possa seguir. Enquanto você não perdoa, vocês podem observar, quem guarda mágoa, você pensa na situação e naquela pessoa praticamente o tempo todo. Aquela pessoa, ela domina a sua vida o dia todo, ela domina os seus sonos. E aí o que acontece? A nossa mente, para ela ser próspera, para você atrair, inclusive dinheiro, riqueza, a nossa mente ela tem que estar livre para ideias inteligentes. Eu tenho estudado muito isso, a mente de pessoas prósperas. Por que eles prosperam? Porque eles são livres. A mente deles é livre para pensar em ideias. E as pessoas que ganham mais dinheiro não são as pessoas que trabalham para sal ali, são as pessoas que têm ideias inteligentes. Né? Tem pessoas que têm uma ideia inteligente que às vezes ela nem põe a mão na massa, mas ela sabe dizer que aquela ideia vai dar certo e ela
procura pessoas que sabem fazer aquilo que ela está falando, e aquela ideia dá muito certo, e às vezes é uma ideia que a pessoa fica rica assim de uma hora para outra. E para isso você tem que ter uma mente livre, uma mente liberta, senão você não consegue ter ideias, porque a falta do perdão, ela corrói a sua alma, inclusive, e gera muita doença, inclusive a depressão. Né? A depressão, o que é depressão? Excesso de passado. Excesso de falta de perdão. A pessoa fica na mágoa, só pensando em coisas ruins. E isso vai corroendo ela tão ponto que a energia positiva dela vai baixando, baixando, baixando. E ela fica sem energia no corpo. Por isso que uma pessoa depressiva não consegue, às vezes, nem levantar da cama. Porque realmente o corpo dela não tem energia. Ela está esgotada. Eu queria aproveitar, Leni, esses dois assuntos para perguntar um pouquinho também com relação ao mercado de trabalho, porque a gente vê que essas situações todas, né, que o Brasil vive hoje, desgastou até as relações trabalhistas também, né? Muita gente no dia a dia do trabalho desgastado, que não consegue conviver. O que esses assuntos têm a ver, por exemplo, com o trabalho das pessoas? Interfere também? Completamente. Inclusive, assim, eu tenho preparado palestras para as empresas e as pessoas sempre querem, eu quero produtividade, eu quero produção, mais produção. E resumindo, gente, a produção acontece quando você é uma pessoa muito positiva. Porque o dinheiro, ele é completamente energia. Você atrai dinheiro conforme aquilo que você vibra. Então, assim, um dos maiores problemas das empresas é o atendimento. O atendimento, ele está em primeiro lugar em falha e em primeiro lugar em qualidade. Quando a empresa tem um bom atendimento, às vezes o produto dela é até mais caro, mas a pessoa vai lá porque gosta, porque se sente bem. Então, vou pagar mais caro porque vale a pena, o ambiente é gostoso, as pessoas são agradáveis. E isso custa, as pessoas pagam o preço para ter esse momento agradável. E como você consegue ter um bom atendimento, ser uma pessoa agradável, ter aquela... Porque as pessoas sentem, né? Eu estou falando muito de energia, inclusive hoje eu fui trocar de roupa, né? Saí da academia, e aí eu senti que saiu tipo energia do meu corpo, sabe aqueles estralinhos que a roupa faz? Aí eu falei, olha que legal, né? Isso, realmente nós somos energia. Então, eu já tomei choque, minha filha, isso, assim, ó, na esteira da academia, por exemplo. Falaram que era minha energia estática, não sei. Mas porque pode ver que o choque acontece quando você está muito elétrica, a gente né? bate, né, em alguma coisa, acontece E às às vezes nem bate, né? Às vezes encosta. Conforme o movimento você leva aquele choque. Então, assim, a ciência, ela provou, isso não é muito antigo, é recente, né, antigamente provava, tinha os elétrons, os prótons, né, neutrinos, até chegar numa partícula tão invisível que é chamado de energia, que não tem como medir, mas é tudo isso que nós vibramos. Eu tive uma experiência, um dia atrás, uma amiga minha passou mal no trabalho e pediram minha ajuda para ela buscar ela. E eu tenho uma amiga que ela é terapeuta e ela consulta pela energia do corpo, né, bioenergia que chama. Aí eu falei, vou levar logo ela lá, porque ela já vê o que ela tem, né, já começa o tratamento rápido. Quando eu cheguei lá com ela estava tão mal, ela não conseguia nem andar. Ela tinha tido uma crise de ansiedade. E aí a mulher falou assim, olha, Lenir, eu não consigo medir, eu não consigo consultar ela porque ela não tem energia no corpo. Então, Nossa. O que eu estudava na ciência, eu vi na prática. Ela não tinha energia, não teve como consultar. Daí eu levei ela para a UPA, chegou lá, realmente era crise de ansiedade, tudo que a mulher tinha falado era... só que ela não conseguiu, ela teve que esperar, se recuperar uns dias, uns 3 dias depois, eu voltei com ela lá, ela conseguiu consultar. Aí eu vi isso na prática, né? O que acontece? Quando a nossa mente está muito ansiosa ou muito depressiva, a nossa mente é o órgão que mais exige energia. Então, a falta do perdão, você está trazendo tudo ali para aquele pensamento negativo. Então, o que acontece? A energia vai tudo para o seu cérebro. E você vai ficar, coloca um problema aqui e fica rodeando assim ao redor dele, você não se abre para ideias, não se abre para soluções, né? Eu que trabalho nessa área de desenvolvimento humano, tem pessoas que eu conheço há anos, e há anos eu venho ensinando exercícios. Faz isso, faz aquilo para você mudar a sua maneira de pensar, que você vai mudar a sua vida. E as pessoas não conseguem ser constantes. Não conseguem nem uma semana fazendo o mesmo exercício. E como funciona a nossa mente? Você está pensando algo, se é positivo, a pessoa doente, ela pensa muito negativo, né? Então, ela está o tempo todo pensando aquilo negativo. O que ela tem que fazer? Ela está viciada em pensamentos negativos. Ela precisa substituir por pensamentos positivos. Então, isso é igual um exercício físico. O primeiro dia vai ser difícil, depois vai ser mais difícil até você tornar um hábito. Então, a pessoa tem que se tornar um hábito
de fazer aquele exercício de pensamentos positivos, porque a nossa mente, ela não entende o que é real, o que é imaginário. É assim, se você está pensando algo, a sua mente fala, ela quer isso, ela quer isso. Quanto mais você pensa naquilo, mais aumenta. Então, com relação ao perdão, quanto mais você pensa no que te aconteceu, mais ele aumenta, ele se torna a tua realidade. Então, se aconteceu há 10 anos atrás, você sofreu algum abuso, alguma situação que criou um trauma, e você não se libertou, aquilo está na sua realidade hoje. Esse trauma continua vivo. Enquanto você não aprende a se libertar, ele está mandando na sua vida. Então você fala assim, eu não consigo perdoar aquela pessoa. É como se você estivesse querendo matar a pessoa tomando veneno em você. Né? Você está todo dia tomando uma dose de veneno querendo matar a pessoa que te fez o mal. E isso é muito ruim, porque é só para você. Né? Então o perdão realmente ele é uma libertação. Tem até eu vou ensinar para vocês aqui, uma oração do perdão. Eu fiz, né? Tinha uma pessoa que eu tinha um pouco de mágoa da família mesmo, devido à situação. E aí eu sentia que ela tomava muito meus pensamentos. Às vezes eu não queria pensar nela e estava pensando nela. Aí eu desviava meu pensamento, estava pensando nela. E eu falei, nossa, que tortura, né? Às vezes ia dormir, qualquer momento, pensando naquela pessoa. E você fica discutindo com a pessoa em pensamento, né? Já aconteceu isso com você? Já. Muito. Muitas vezes. Você fica ali discutindo com a pessoa. Aí eu fiz essa oração do perdão. Então, como que funciona a oração do perdão? Você faz uma oração normal. Você pede para Deus que a pessoa seja feliz, deseja o melhor para ela. E aí você vai repetir uma frase, tá? Quem puder anotar aí, vou falar bem calmo, vou repetir. Essa frase fala assim, vamos supor que você tem mágoa do João. Então você vai falar assim, Senhor, João, que o meu Cristo interno se harmonize em amor com o seu Cristo interno. E que o seu Cristo interno se harmonize em amor com o meu Cristo interno. Você vai fazer isso por 30 dias sem interromper. Se você deixou um dia sem fazer, você vai ter que começar do zero de novo. Uma vez por dia é suficiente. Uma vez por dia é suficiente. Mas 30 dias, sabe por quê, gente? A nossa mente precisa de 21 dias para começar a criar um hábito, a começar a aceitar que é verdade. Então você faz 30 dias, porque 21 dias ela começou a aceitar que é verdade. Até 30 dias ela já se acostumou. Mas comigo aconteceu assim, eu fiz 30 dias, aí discuti com a pessoa. Você discutiu no real, não na mente. Não, discutiu mesmo. Discuti mesmo. Criou uma situação lá, fiquei nervosa e discuti com a pessoa. Aí eu falei, não, 30 dias não deu certo, eu continuei fazendo. Com 40... Deu certo, mas aí veio um novo episódio, aí ficou difícil. Mas hoje eu entendo que talvez esse episódio era bom para esclarecer algumas coisas. Aí com 40 dias aconteceu um milagre, né? Não vou contar aqui o santo, mas aconteceu um milagre. E realmente depois disso, olha, minha mágoa passou. Ela também começou a me respeitar mais, a gente começou a se respeitar uma a outra, a gente convive hoje de boa e tem uma harmonia. Então, realmente, tem outro caso de uma amiga minha, ela estava separada da família, ela estava estudando fora, os filhos longe, todo afastado, né? Aí eu ensinei para ela fez, daí ela me compartilhou depois comigo. Ela falou assim, nossa, foi libertador. Ela falou para mim, foi libertador. Eu tirei assim um peso e ela voltou com o marido. Hoje a família está unida. Eu até pedi esses dias para ela me passar o depoimento dela, né? Que foi uma união de uma família. Então, muitas famílias estão separadas por falta de perdão, porque a pessoa quer ficar na razão. Ah, eu tenho razão, eu tenho razão. E o que adianta você ter razão e solidão? Né? Então, muitas vezes, até Jesus Cristo, em alguns momentos, ele não ficou calado diante de alguns homens que ele sabia que não adiantava abrir a boca, que aqueles homens não iam querer aprender nada, ele ficou calado. E quem é Jesus Cristo, né? O dono do mundo. Então, quem somos nós para querer sempre ter a última palavra? E as pessoas que têm a última palavra, Augusto Cury, que é o psiquiatra mais lido do Brasil, ele fala que são pessoas desequilibradas, que têm que ter a última palavra. Então, ele fala, eu não consigo ficar quieta, eu sou a última a falar. Ele fala, você é um desequilibrado. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. E muitas vezes engolir é a melhor resposta. Às vezes o silêncio ele é a melhor resposta, dependendo da situação. Muito bacana. Lenir, obrigada por trazer um pouquinho do seu conhecimento aqui pra gente, tratar desse assunto tão importante. Dá pra gente reforçar e dizer, né, que gratidão e perdão é sem dúvida nenhuma a chave para que a gente tenha uma vida mais próspera e, consequentemente, muito mais feliz também. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Obrigada, Raquel. E só uma frase para encerrar, o perdão, ele abre as portas da prosperidade. Se você aprender a perdoar, sua vida vai decolar, pode ter certeza.
Leni, obrigada. Volte mais, viu? Pra gente falar mais sobre outros assuntos aí, trazer um pouco mais de reflexão, né? Porque a gente precisa um pouco de dar essa pausa no meio de tanta notícia agitada que a gente tem no nosso dia, dar essa pausa para pensar um pouquinho na gente, nas nossas emoções e nas nossas ações também. Obrigada. De nada, obrigada a vocês.